A paz seja com todos vocês, abençoados de todo o Brasil e de todo o mundo que me ouve. A mensagem que trago para vocês hoje está no livro de Lucas, capítulo 14, que vai dos versículos 25 até o 33. O que esse capítulo nos ensina? O que Jesus nos ensina nesse capítulo? Qual a mensagem desse capítulo? A mensagem desse capítulo é o que deve ser, como é o verdadeiro cristão. Como deve ser o verdadeiro cristão. O que Cristo nos ensina nesse capítulo. Como devem ser os seus servos, os seus seguidores. Será que é como os cristãos de hoje, que brincam de ser cristão? Dizem, eu sou cristão. Mas as características todas são mundanas, são características do mundo. Diz que é cristão, mas continua praticando os mesmos atos do mundo. Ele não abandonou o mundo em nada. É um pé dentro da igreja e um pé fora. E o que Cristo tem a nos ensinar sobre isso? Como deve ser verdadeiramente o seu seguidor. Como deve ser verdadeiramente um cristão. Coisas que muito hoje brincam de ser. O que ele tem a nos ensinar? Vamos ler. Lucas 14, vai dos versículos 25 ao 33. Vamos fazer uma leitura. Milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Então, dirigindo-se à multidão, lhes declarou: se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la? Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabada zombem dele. Proclamando, este homem começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Ou ainda, qual é o rei que, pretendendo partir para guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar se, com 10.000 soldados, poderá vencer aquele que vem enfrentá-lo com 20.000? Se chega à conclusão de que não poderá vencer, enviará uma delegação, estando o inimigo ainda longe, e solicitará suas condições de paz. Assim, portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo, quando de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Vamos de novo. Assim, portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Vocês viram, abençoados de Deus, como é as características de um verdadeiro cristão? E muitos não estão seguindo hoje. Existem milhares, tem igrejas que estão lotadas de pessoas que se dizem, eu sou cristão. É cristão? Você diz, é cristão? Está cheio do Espírito Santo, mas continua na lascívia, na imundícia, no adultério, na bebedeira, no cigarro, na calúnia. Como você diz que é cristão? Desse jeito. O evangelho de hoje é um evangelho diluído. É um evangelho moldado ao homem. É como uma parábola que eu ouvi de 3 camisas. Um irmão chegou e disse, eu estou atrás de uma camisa. Chegou para o irmão, eu estou atrás de uma camisa, você tem uma camisa? Ele disse, eu tenho, olha, eu tenho 3. Eu tenho uma P, uma M e uma G. Prove aí para ver qual que dá. Ele pegou a P e vestiu. Pegou a camisa P e vestiu. Aí disse, dá, mas é muito apertada. Ela é muito apertada. Dá, mas é muito apertada. Não dá. Não fica bem. Aí testa a média. Aí ele pegou a média, vestiu a média. Aí disse, já melhorou, mas ainda não está tão perfeita. Aí tirou, jogou para lá. Aí foi, testou a G. Aí vestiu, disse, pronto, essa agora sim. Tá boa, calçou bem, vesti bem, agora estou à vontade. Agora eu posso fazer meus movimentos. E sim, agora tá bom. Com que encaixa essa parábola? Essa parábola encaixa de
de um casal conhecido que estavam em busca de uma igreja que melhor se atendesse, de um evangelho, traduzindo melhor, praticamente é isso. Para eles estavam buscando uma igreja que se encaixasse em seu perfil, no seu perfil. Aí chegou e disse, mais ou menos disse, vamos para aquela igreja visitar? Oxe, aquela igreja não. Aquela igreja não, aquela igreja, a mulher falando, aquela igreja não, aquela igreja, oxe, as mulheres é aquela saia comprida, aquelas roupas até aqui, não usa batom, não usa brinco. Não, eu gosto dessas coisas. Oxe, mas eu vejo umas igrejas aí que o povo pode andar à vontade. Oxe, vamos procurar uma dessa. Vamos procurar uma igreja dessa que se adapte a gente. Essa daí não. Oxe, não, essa daí eu não quero não. Aí foi numa outra que tinham falado. Aí ele foi visitar, o casal foi visitar. Chegou lá, olhou, é boazinha, mas ainda não é aquilo que eu quero. Não é bem isso. Vamos procurar outra. Aí foi para uma outra. Aí chegando lá, eu disse, oxe, é aqui mesmo. Tava me contando. Aí eu disse, é aqui mesmo que a gente vai ficar. Oxe. Aí lá pula, dança, rola no chão. Ai, mulher, usa batom, brinco, sainha curta, calça. À vontade. O pastor não fala nada. Oxe, é aqui que eu vou ficar. Oxe, a igreja é boa demais. Oxe, é uma alegria total. Vou ficar aqui. Entenderam? Hoje, as pessoas não querem carregar mais a cruz de Cristo. Hoje, o evangelho de hoje é um evangelho humanista. É um evangelho que os falsos profetas hoje criaram, que é moldado às pessoas. As pessoas não se moldam mais à palavra de Deus. Elas não se moldam mais ao evangelho. Não. Elas não se moldam ao evangelho. Elas não se moldam mais à palavra de Deus. Não. Hoje o evangelho tem que se moldar às pessoas. E as pessoas têm igreja para todo tipo de gosto. Para todo tipo de gosto. É como uma passagem que Paulo fala. Acaso Cristo veio dividido? Parece que é. Se tiver 20 igrejas, é 20 doutrinas diferentes. Cada uma diferente. Uma pode usar, outra não pode usar. Outra pode usar calça, outra não pode. Uma pode usar isso e não pode usar isso. Sim. E o fiel no meio disso tudo, como é que fica? Muitos têm culpa e não têm. E ao mesmo tempo têm. Como assim? Eles não examinam as escrituras. Têm preguiça de pegar a palavra do Senhor e ler. Antigamente eu também já fui na onda de falso profeta. Antigamente quando eu comecei, leigo, não tinha muito conhecimento da palavra. Aí começava a ouvir eles na televisão. Ouvia. Não seguia, mas achava interessante. Ouvia, achava interessante. Achava interessante, eu ficava ouvindo tal e tal. Algumas coisas eu olhava assim, esse pessoal só fica com essas conversas aí. Mas tudo bem, mas de uma forma geral tudo bem. Mas eu fui lendo, eu fui estudando. Você não aprende com um mês, com a semana, não. Você vai estudando e o Senhor vai dando entendimento a você. E você vai aprendendo, vai aprendendo. Hoje, é claro, estou sempre aprendendo. Estou sempre em aprendizado. Não sei tudo, é claro que não sei. Só Deus, o Eterno, sabe tudo. Eu estou aprendendo, mas o que eu li da Bíblia, e indico a vocês que leiam, já é o suficiente para eu ficar atento com esses falsos profetas de hoje, que só induz e ensina o erro, o engano. Eles não pregam mais o evangelho da Bíblia. Eu gosto sempre de trazer histórias reais, para vocês entenderem. Fatos reais, para vocês se situarem da situação. E com certeza vocês vivem isso aí, vocês veem também casos assim. Então eu sempre gosto de trazer casos reais para ilustrar a realidade da palavra. Vejam só, o colega meu foi pregar no interior. Chegou lá, olhou assim, foi com a pregação, parece que o Senhor mostrou ele perfeitamente a pregação daquela situação que aquela igreja vivia e que muitas outras vivem. Aí ele olhou assim, disse que o batalhão de frente era um monte de meninas, irmãs, com a saia curta. Eu acho que mais ou menos aqui. Com outras coisas, sentou na frente, veio aquele batalhão, sentou na frente dele. Ele é um menino novo. Acho que as meninas ficou pro lado dele. Aí sentaram tudo em batalhão de frente. Olha só que coisa. Sentou tudinho assim, aquele batalhão de frente na frente dele. Aí cruzaram as pernas, botaram a Bíblia. Só a Bíblia escondia de ver o íntimo delas. Só a Bíblia. Porque elas colocaram na frente. Só o íntimo escondia. Quando por um acaso, abre a sua Bíblia no capítulo tal, versículo tal, elas tiravam, pronto, via tudo. Aí ele deu uma pregação, a pregação que ele tinha escolhido, parece que demonstrou a ele. Mas com certeza, parece não, mostrou a ele. Porque se encaixou ele dizendo perfeitamente com aquela situação. E ele aqui, ó. Depois do acabado, o pastor tinha a parte, disse, você não prega mais aqui. Você não prega mais aqui. Aí ele disse, é assim mesmo, a verdade tem que ser dita.
Veja como está a sua igreja. Veja como a sua igreja está. Você não se preocupa com as suas ovelhas. Você não se preocupa com as almas. Você não se preocupa com os seus fiéis. Ah, mas isso é a igreja principal, a cabeça, a líder. Não combate? Eu vou combater. Real. Palavra real que eu ouvi. A palavra real que eu ouvi me passou. Real. Um outro, testemunho real de outro, de um pastor, anos e anos de uma denominação tal, que não quero falar não, deixa eu falar, mas real. Anos e anos numa denominação, e ele falou. Hoje ele saiu e foi para uma outra, porque lá ele fala verdadeiramente a palavra do Senhor. Verdadeiramente o que o Senhor toca, ele fala, ele passa a mensagem. E a igreja não tem isso, de prender você no que você quer falar. Não. Se preocupa com as almas. As almas, de uma forma geral, estão na apostasia, estão frias, mornas das igrejas. Estão mornas. Mas a mensagem verdadeira tem que ser pregada. A mensagem verdadeira tem que ser pregada. E eles pregando a verdade, ele prega. Lá quando ele pregava muitos anos nessa, e quando depois foi convidado pelo amigo para ouvir, quando chegou lá, ele olhou assim. Eu disse, que diferença? Há tantos anos eu estou na de cá, eu não posso pregar o que eu quero. Eu prego o que eles querem, a doutrina, os ensinamentos deles. Porque quando eu quero pregar a palavra, ele disse, olha, pegue leve. Olha só, pegue leve na palavra. Pegue leve que tem um pessoal aí, essa pregação que você dá vai afetar eles. Aí tem uma menina aí, uma filha de um rapaz aí, que são dizimistas fiéis, e os dízimos deles são altos. São dízimos altos. E o que é que acontece? Se pregar pesado, se eles vão se sentir e vão terminar saindo. Aí eu perdi esse dinheiro, perdi esse dízimo. Aí acabou. Aí eu pega leve. E ele contando que muitas coisas é realidade, isso aí, geral, nós somos milhares de casos nessa situação. Então o que acontece? Aí ele disse que não pregava a verdade. Ele tirava, ele aumentava, ele fazia aquele rodeio todo na palavra, mas nunca pregava. Pregava algo que... Pregava flores. Não pregava espinhos. Só flores. As pessoas só queriam ouvir só coisas agradáveis ao ouvido. Como eu disse, o evangelho de hoje, criado por esses falsos profetas, ele é humanista. Para o homem e para o homem. Ele é criado para moldar. Ele foi criado para se moldar ao homem. O homem não se molda mais. O homem não se molda mais à Bíblia, ao Evangelho, não. Ele escreveu o Evangelho tem que se moldar ao homem. É um Evangelho light. Aí as pessoas dizem, eu sou cristão, como uns que eu conheço. Eu sou cristão. É cristão? Continua na lascívia, no adultério, na prostituição. Anda com a Bíblia embaixo do braço, um fio da navalha. Um pé no inferno. Anda com a Bíblia embaixo do braço, mas praticando adultério, lascívia, bebe, boca suja, incrédulo. E a irmã, estou convertido a Cristo? Também tá. Batom vermelhão, cheguei, argolas enormes, saia curtas, decotes inteiro. Não há diferença nenhuma de uma mulher do mundo para ela. Mas diz que é cristã. Ele diz que é cristão, mas todos esses atos não julgamos. Botamos o joelho no chão, oramos para eles e muitos outros que estão no engano para abrir os olhos. A Bíblia é clara, não pode servir a Deus e ao mundo. Aquele que diz que tem o Pai, aquele que diz que tem Deus no coração, mas ama as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. A Bíblia diz, claramente. E muitas pessoas acham que podem servir a Deus e ao mundo. Muitos têm culpa e ao mesmo tempo não. Como não? Não leia a Escritura. Então são presas fáceis na mão desses falsos profetas que ensina o erro constantemente, ensina o engano e eles vão atrás. Quando dá uma pregação que fala, que eu toco num assunto desse e outros homens de Deus falam, eles conversam. O meu pastor não toca nesse assunto, diz que roupa não dá vergonha a ninguém não. É um conjunto. A principal mudança de um cristão não é só exterior. Primeiramente, ela tem que vir daqui, ó, de dentro. A principal mudança.